começando o Esporte por Esporte, vai levar de sul a norte sua resenha desportiva sem igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente, pra alegrar o ambiente tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte, não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa. Participar, o Manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Deus existe. Boa noite, amigos do Esporte por Esporte. Estamos no ar para falar de muito futebol, falar do Santos na Libertadores da América, que nesta quarta-feira joga na Bolívia. Nosso querido Armando Gomes viajou, vai cobrir a partida pela rádio 1510, né? E você pode acompanhar tanto pela transmissão na televisão como pela rádio AM 1510. E estamos aqui com os companheiros para falar desse jogo, falar do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tem a melhor média de gols na primeira rodada há 10 anos. Há 10 anos não tinha tantos gols na primeira rodada, foram 33 gols. Hoje o Curitiba venceu por 4-1 o Atlético Goianiense. O Curitiba que é o próximo aniversário do Santos no próximo sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então nós temos muito o que falar, vamos falar do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Peixe, principalmente do Santos. Nós temos hoje uma mesa aqui formada ao meu lado esquerdo com o Ricardo Pérez, que é o nosso camisa 11. Era o camisa 11 do time que, quando o treinador era Rui de Rosses, lá na praia. E é ele mesmo, Rui de Rosses, que está com a camisa 10. O Rui, que sempre foi meio campista, hoje veste a camisa 10. E na meia direita, Vladimir Matos, que tradicionalmente é um lateral esquerdo, né? Quando ele bate uma bola, o Vladimir é lateral esquerdo, mas hoje está com a camisa 8. E lá na ponta direita, lendo os e-mails, fazendo contato direto com você, telespectador, o Bill Pérez. E eu abro esse programa exatamente com o destaque do nosso querido Ricardo Pérez. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Flavinho. Boa noite, amigos do Esporte por Esportes. E a diretoria do Santos fez uma proposta de renovação do contrato do Lucas Lima por 5 anos, né? Ele que tem o contrato vencendo no final do ano e parece-me que ele está bastante interessado em continuar no Santos, até porque ele acha que ele tem mais chances de participar da Copa do ano que vem jogando no Santos. E não pintou nenhuma proposta da Europa, a não ser que pinte alguma proposta muito boa,
mas do contrário ele deve receber um aumento e fazer um contrato de 5 anos. E o Santos também tem interesse de aumentar o percentual de direito sobre o jogador, que é de apenas 10%. Prova de que ele está bastante ansioso para participar de novo da seleção brasileira, inclusive ser convocado para a Copa do Mundo, é que, segundo os fisicultores do Santos, ele foi o atleta que mais se dedicou na pré-temporada, que estava numa condição física melhor que todos os atletas, e ele espera fazer um grande campeonato brasileiro e que isso justifique a volta dele para a seleção brasileira, porque o sonho dele é participar de uma Copa do Mundo. Vamos aguardar, o Rui vai comentar, vai dar o seu destaque, mas eu digo o seguinte, se ele tem proposta, ele vai embora. Para ele ficar no Santos, eu acho que ele não tem proposta, porque com o passe livre, na verdade o passe vai ser dele, porque acaba o contrato, ele recebendo um caminhão de dinheiro de algum clube aí, com certeza ele, tchau e benção. Essa desculpa aí da seleção brasileira é papo furado, porque o Tite está convocando até jogador que está na China. Então, isso aí para mim é conversa. Mas para o Santos é bom essa renovação, desde que não faça loucura. E eu peço agora o depoimento, a abertura, o destaque inicial do Rui de Rossi, que pode falar sobre esse assunto, ou pode falar do Santos. O Ricardo Pérez esteve aqui ontem no programa, eu também estive, nós já demos a opinião do Santos, Dorival Júnior. Você pode dar o seu destaque, fique à vontade. Rui de Rossi, boa noite. Quer que eu fale, Dorival? Não, você fala o que você quiser. Se quiser entrar no assunto do Lucas Lima. Tu quer que eu fale que o técnico do Santos tem medo de perder e não tem coragem de ganhar? Não quero nada, eu quero que você dê a sua opinião. Quer que eu fale isso, né? Porque eu não sei se eu às vezes eu fico pensando assim, será que eu posso entender um pouquinho de futebol? Nem todo jogador, nem todo cara que jogou entende muito de futebol. Obrigado, Rui, obrigado. Mas, Ricardo, tu tá falando brincadeira, gozado que eu logo te liguei, né? Entendeu? Acaba o jogo, ele liga pra mim. Aí fiquei conversando com o Ricardo, eu falei assim, porque eu falei assim, Ricardo, será que eu vi mesmo aquele jogo? Porque uma outra coisa, Flavinha, o número de gols foi tão alto, porque eu nunca vi um Campeonato Brasileiro começar com tanto time ruim como começou. Eu vi uma parte do jogo Vasco e Palmeiras, não é que o Palmeiras jogou bem. O time do Vasco... Ah, tristeza. Sério candidato ao rebaixamento. Eu não sei se é Mas sério... o Cuca hoje numa televisão disse até que quando o Palmeiras fez 1-0, o Vasco dominava o jogo e estava próximo ao empate. O próprio treinador palmeirense. Mas o treinador, quando vai para uma coletiva, ele fala aquilo que não interessa. Né? Ele sempre enaltece o bom andamento do time, que isso aí engrandece o time dele. É que daí, na verdade, na sequência, ele falou que ele fez a alteração do Tietê com o Jean. Na verdade, ele deu uma moralzinha para ele. Dá uma moralzinha para ele mesmo. Então, você vê, olha, o time do esporte tomou de 4 da Ponte Preta, né? São equipes que se equivalem. Esse Atlético Goianiense tomou de 4 hoje do Curitiba, né? Equipes que se equivalem, né? O Curitiba, ano passado... o Curitiba tem mais nome. O Atlético Goianiense já entra como fortíssimo candidato ao rebaixamento. Mas o Curitiba ficou, Flavinho, na Bacia das Almas, ano passado, né? Mas sempre, volta e meia, faz campanhas boas, né? O Curitiba mas o que mais me interessa mesmo falar é sobre o Santos. Você viu o time do Fluminense? Vi. O que tu achou? Eu achei bom o time. Até falei isso com o Ricardo. O Ricardo disse que o Santos é muito melhor que o Fluminense. Sinal que o Ricardo entende muito mais futebol do que eu disse o seguinte, essa questão de você dizer que um time é melhor que o outro é muito relativa, porque o grande problema no futebol brasileiro, eu vejo, é que os treinadores, quando eles saem na frente, eles recuam. Então daí você vai falar que o time é melhor que o outro. Não é que se o Fluminense continuasse jogando pra cima, jogasse futebol, você não ia dizer isso, talvez. Olha, mas dê sua opinião. Eu encontrei... Não, agora, espera um pouquinho, um minutinho, por favor. O senhor Fernando Guedes, meu amigo, encontrei ele, a senhora dele, hoje ali atravessando a rua, ele em frente à minha casa, e ele me falou assim, olha, De Rossi, a coisa tá feia. E tá mesmo, Flavinho. Porque vou te falar com toda sinceridade de um cara que conviveu, que convive, que gosta de futebol e que aprecia um bom futebol. Não é possível que tu me fala entre o Santos e o Fluminense, que o time do Fluminense é um bom time para ganhar do Santos. É um bom time, equilibrado. Tem a camisa, não existe um time que seja assim. Não existe um camisa de peso, estou falando. Não existe um time hoje no Brasil, nem o Palmeiras, que venceu por 4, que seja superior ao outro. Eu acho que o time que encaixar, tiver mais concentração, tiver bem arrumadinho, ele vai ter
a diferença lá na frente, mas vai ser um campeonato equilibrado. Não, que aconteceu em campeonato equilibrado... eu Tanto não te acredito. digo o seguinte, não teve uma equipe que venceu fora de casa, em 10 jogos. E só 2 empates. O Corinthians empatou em casa. E qual foi outro jogo que teve empate, ô Bill Pérez? Teve mais um empate. O Avaí também empatou em Voltando casa. a falar do Santos, que é lógico que o nosso principal objetivo aqui é sempre falar do Santos, de grandes times, mas a gente sempre fala mais do Santos. O Santos, na verdade, o que aconteceu? Quando toma 1-0, o time, quando está 0-0, o time do Santos é um time tocador, pega, vem, vai buscar. Quando toma 1-0, aí parece que o jogador se liberta daquela... O programa de domingo. Então, o que adianta? Isso aí o Santos não consegue. Porque o time do Santos tem bons jogadores. Se tu vê o plantel do Santos, o plantel é muito superior ao do Fluminense, eu acho, no meu modo de entender. É muito melhor que o do Fluminense. Agora, o Santos tem algumas partes vulneráveis, né? Umas partes que realmente... Quando tu menos espera... Eu vou voltar, eu vou perguntar, porque para não alongar, eu vou pro Vladimir e pro Bill. Só passando aqui o... Porque é o seguinte, depois eu vou perguntar para você essa superioridade do Santos. Eu vou voltar nesse assunto, porque agora eu quero pegar... Não, mas eu também não acho tão superior assim. Então, mas você está falando que é muito melhor que o Fluminense. É muito melhor. Pô, você dizer que Vitor Ferraz, que o Lucas Veríssimo, que o Yuri, que o Jean Mota, você acha que isso aí é um timaço? Olha os jogadores que eu falei agora, gente. Mas continua. Jogador normal, pô. Mas é melhor. Não é. Melhor que o Fluminense. Não é melhor, é o mesmo nível. Tá ali no nível. Quem jogar melhor vai ganhar o jogo. Fala alguma coisa aí. Vamos lá, Vladimir Eu Matos. mesmo que tu. Eu falei isso, que eu falei que o time do Santos é melhor que o Fluminense. Ricardo, e deu uma oportunidade de ganhar ponto. Nós vamos voltar nessa discussão, mas eu quero pegar o destaque do Vladimir Matos, que quer até mandar um abraço para as mães. Ontem foi Dia das Mães, você pode mandar um abraço aí. Você queria, falou ali antes do programa. Então, boa noite a você, Vladimir. Boa noite, amigos da mesa. Você, Flavinho, mais uma vez substituindo aí nosso querido Armando Gomes, né? Ao público telespectador, né? Começar mandando um abraço pro Ricardo, lá do Tertúlia, da churrascaria Tertúlia, que me recebeu muito bem, junto com a minha esposa e minha sogra ontem, na comemoração do Dia das Mães. Um beijinho carinhoso para todas as mães desse país, né? Ricardo, o Fernando, que tá para vir cantar aqui no programa, viu? Ele prometeu e até agora tá enrolando. Fernando lá do Tertúlia, vai vir com o Luiz Américo. O pessoal só manda abraço pro Fernando. Quero mandar um abraço para todos os mestres, todos os nossos secretários lá de dentro que nos atendem tão bem quando nós frequentamos Isso é verdade, Tertúlia, isso né? é verdade. Só o Fernando não adianta. O Fernando fica por conta do Armando. Aqui a gente manda aquele abraço especial para toda a equipe do Tertúlia. Pessoal muito gente fina. Mas, enfim, aí eu queria fazer uma correção. Você disse que o Rui estava na meia esquerda. Eu diria para você que ele está na zaga hoje, que é só butinado. A bola por baixo que joga de campeonato. Mas eu tenho que concordar com o Rui. Quem viu os fechamentos, as entrevistas pós-jogos de ontem, deve lembrar de uma entrevista de um treinador que disse o seguinte: o time no primeiro tempo não jogou nada. Jogamos um pouquinho melhor no segundo tempo. E não adianta ter posse de bola, tem que ganhar o jogo. Não, essa entrevista não foi dada pelo nosso querido Dorival Júnior. Foi a entrevista sincera do treinador Jair Ventura do Botafogo, depois da derrota contra o Botafogo. E a declaração do Jair Ventura se encaixa exatamente no que foi a partida do Santos e Fluminense. O Santos não jogou absolutamente nada no primeiro tempo e melhorou um pouco no segundo tempo. O que eu tenho observado é que alguns jogadores estão muito abaixo da expectativa. Em especial, o centroavante Ricardo Oliveira. Né? Não adianta dizer que ele começou a temporada muito depois dos demais, mas o fato é que o Ricardo Oliveira não está produzindo o que produziu no ano passado, e o mesmo se aplica ao nosso querido Renato, que hoje completa 38 anos de idade, que também não vem rendendo. E eu até aqui vou fazer um pouco a defesa, sob um ponto de vista do Vitor Bueno, porque o que eu acho que o grande problema das atuações hoje do Vitor Bueno tem nome e sobrenome, que é o Renato. Ele tem ajudado muito na marcação, porque o Renato não vem marcando bem. Né? A zaga é mais do mesmo, como a gente sempre diz, né? A zaga muito fraca.
né? O Lucas Veríssimo, o Yuri não é zagueiro, não dá para entender, mais uma vez, o porquê do Santos ter contratado o zagueiro argentino. Ele estava no banco, ele não joga. O meio Nogueira, de campo, o Fábio Nogueira. não joga. A mesma coisa em Decididamente, o Dorival Júnior não confia nele. Nós temos o Daniel Guedes que não joga, nós temos, quer dizer, não dá para entender essa insistência num lateral, num jogador que não é lateral, que né, não houve o pênalti contra o Santos, né? O Henrique foi esperto, ele cavou, ele jogou o pé em cima do Jean Mota. Quer dizer, mas o Santos está demorando muito para acordar. O primeiro tempo do Santos, para quem viu o jogo, como eu vi, doía mesmo, porque não produzia e se safou de levar mais gols no primeiro tempo, né? Então, o Dorival, não adianta o discurso de que o time jogou bem, que tem coisas melhores a dizer do que piores. O fato é que o Santos, no Campeonato Brasileiro, o que vale são os pontos. E não é posse de bola, não é oportunidades perdidas, não é conjunto, é vitória e empate, é o que conta para a classificação. Se não fizer isso, não adianta ficar no mesmo discurso que a equipe vem jogando bem. Não é isso que vale mais a pena jogar como jogou contra o Paysandu, que não foi tão bem e ganhou o jogo. É isso que a gente quer ver. E ontem eu no programa também comentei sobre essa situação do Santos que eu não entendo. O primeiro tempo, mesmo perdendo de 1-0, eu também achei que o Santos faltou ousadia, fica com muita posse de bola, a bola chega no Bruno Henrique, ele não vai para cima, toca para trás, vai no Vitor Bueno, toca para trás e o time do Santos estava perdendo. E aí no segundo tempo, sim, aí o Santos solta, vai para cima, joga mais ofensivo. Por que não jogar dessa maneira desde o início? E isso não é o Dorival Júnior, são a maioria dos treinadores brasileiros. Ou eles começam estudando o jogo Cruzeiro e São Paulo ontem, eu acompanhei, as duas equipes com a mesma postura. Toca para cá, toca para lá, ninguém arrisca, ninguém faz nada de diferente, fica esperando o erro do adversário. Então, infelizmente, são atitudes dos nossos treinadores. E aí, quando a batata assa, aí vão para cima, a gente vai falar sobre isso. A nossa produção lembra que o árbitro que errou o pênalti, acho que todo mundo foi unânime nessa visão, que o pênalti não existiu, mas foi uma situação difícil. O árbitro foi o mesmo que apitou lá em Porto Alegre, viu, Ricardo Pérez? E expulsou o Lucas Lima no ano passado. Mas acho que ele não teve intenção. Um lance difícil. À primeira vista eu também achei que foi um lance difícil. Bill Pérez, você vai falar para a Nita Alimentos. Você sabia que existe uma indústria de alimentos há mais de 45 anos na Baixada Santista? Que ela é a famosa farinha de trigo Nita e também possui as misturas para bolos, pães e panetones. Isso mesmo, tudo muito prático para consumidores e profissionais da panificação. Em seu novo centro técnico, a Nita desenvolve sempre muitas novidades e colabora no desenvolvimento profissional de seus clientes. Nita Alimentos, 45 anos produzindo momentos deliciosos a você. Bill Pérez, boa noite. Boa noite, Flavinho, aos amigos aqui da mesa, aos amigos de casa. Bom, cumprindo meu papel aqui, que é o de movimentar a discussão, vou passar mais ou menos uma imagem do que eu tenho sentido aqui, tanto nos e-mails quanto na imprensa e na opinião popular. Não, mas só para passar para vocês, o Dorival chegou em julho de 2015, né, e chegou bem, tirou o time da zona de rebaixamento, chegou a ser vice-campeão da Copa do Brasil, apesar dos tropeços, então foram bons resultados. Mas a impressão que eu tenho é que tanto a empresa quanto os torcedores julgam que de lá para cá o time do Santos melhorou. Comprou as melhores peças que tinha, então que o elenco está melhor. E outra impressão é que o futebol dentro de campo piorou. Vocês também concordam com isso? À medida que o elenco foi melhorando, o futebol foi sumindo. Vocês têm esse sentimento vendo o time do Santos jogar? Ou é uma impressão equivocada minha? Não, não é não. Eu concordo com você. Realmente o Santos trouxe quantos jogadores agora? Acho que 6. 5 ou 6, né? E realmente, dentro de campo, o time do Santos piorou. Eu acho que ele trouxe alguns jogadores para ser titular absoluto do Santos, né? O caso do Beck, Flavinho, Kleber, ele veio como que é? Contratado por 8 milhões de reais, para resolver a situação do Santos, né? Caríssimo, 8 milhões para um zagueiro é caríssimo. E o que aconteceu? Só o São Paulo pagou 10 pelo aquele Michael, né? Não, aí foi mais. O aí foi uma maluquice sem tamanho. 18, 20 milhões. Pensei que o Santos era o pior, mas o São Paulo ainda é pior. E o que acontece? Quando ele
Eu me lembro muito bem do Flavinho reclamando aqui muitas vezes. Ele falou, pô, mas o cara tá no banco, de vez ele tem essa oportunidade de colocar hoje, esse jogador ele deixava de colocar. Ele não jogou ontem por quê, Bill? Quem, Fabinho? O Kleber. O Kleber? É porque ele tá machucado, né? Na verdade. Mas ele jogou contra o Paysandu? O que o pessoal alega sempre quando ele não joga é dificuldade técnica, mas o que se diz por aí é que ele tem problema físico. Quem diz não. O próprio Dorival declarou em off deixa eu terminar, que Ricardo, ele tem um problema na cartilagem, acho que do joelho. Quando entrou esse jogador, o Santos estava muito acostumado a jogar com aquele time, né? O Lorival tinha uma certa ascendência. Não, o time tinha Giovani e Gabigol, né? Quando vem esses outros jogadores, parece que ele perdeu a noção de falar, olha, é por aqui. Liderança. Olha, Ricardo, uma coisa que tu falou é verdade. Liderança, você não fala que você é líder. Você se faz perceber que é líder. Verdade, né? é verdade. E ele, lamentavelmente, no Santos, ele começou a perder essa situação. Não, mas ele não perdeu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ele não perdeu. Gente, liderança, eu quis dizer, liderança é um time tático dentro de campo. Cara que é campeão paulista e vice-campeão brasileiro, ele não pode ser isso sem liderança. O que aconteceu, eu vou dar minha opinião, em cima da pergunta do Bill, é que o time, quando ele chegou, o time tinha Giovani e tinha Gabigol, que eram muito bons na ponta e tinha muita velocidade. O time era estranho. Então, mas depois que eles foram embora, quando ele chegou, o time era sempre veloz, um time objetivo, que jogava para frente. E aí ele quis implantar e implantou a questão da posse de bola. E essa posse de bola vai cair no que o Bill perguntou e que você falou e que eu concordo. Aí, o futebol do Santos piorou, porque essa posse de bola que tenta se fazer e faz em muitos jogos, ele passa a ser um jogo chato, que não tem tantas finalizações, você fica com a bola e não acontece nada. O Santos ele piorou por esse motivo, de querer valorizar tanto a bola e perder o que tinha de melhor, que era a velocidade. O que eu acho que irrita profundamente o torcedor, e falo porque eu sou torcedor do Santos, então quando eu sento lá para ver o jogo, eu sinto exatamente o que todos vocês aí, torcedores do Santos, sentem. É falta de protagonizar o jogo. Parece que é um time que antigamente era muito mais ousado, criava situações. Quando o erro do adversário não acontece, tu tem que provocar o erro do adversário, tem que se impor em campo. E o Santos, há muito tempo, entra com sono, vamos ver o que vai acontecer, achando que a camisa vai ganhar, aí toma um gol e cria uma situação muito mais no desespero do que uma filosofia do time. Então fica aquele vai da ponta direita, meio de campo, ponta esquerda, e fica, vai e volta, vai e volta. E faltam jogadores, não é que faltam jogadores o Santos tem de sobra, jogadores vários com muita qualidade, mas falta essa filosofia, vou fazer a conta, como diz um poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E isso parece que irrita profundamente a torcida. E aí dá esse resultado. Posse de bola, 70, dominou. Mas quanto criou? Foi uma espirrada aí. Tu vai ver e isso que não acontece. Ou então só acontece depois de uma situação de desespero, de tomar um gol no começo do jogo, de uma situação que começou de igual para igual, que você, em vez de entrar e sufocar o adversário, porque você tem camisa, você tem time, você tem que ter esse ímpeto. O resto é consequência. Agora, você fica entrando lá esperando acontecer, vamos jogar no contragolpe porque nosso time é veloz. Aí toma um gol e dá dor de barriga. Vladimir, sua opinião sobre esse assunto? Olha, o que eu acho é que alguns jogadores do Santos não estão rendendo o que renderam no ano passado. Os dois laterais, o Zeca e o Vitor Ferraz, eles foram bem no outro Campeonato Brasileiro. A zaga do Santos não é a zaga titular. Nós perdemos 2 zagueiros. Contrataram o Kleber, que não consegue jogar. Aquilo que nós sempre discutimos, ele deveria ter sido utilizado mais no Campeonato Paulista para pegar ritmo. Quem viu o jogo contra o Paysandu, viu que o Kleber está totalmente fora de ritmo. Ele está totalmente fora de ritmo. Agora, me pareceu que nem era jogador que ele jogava a bola. De fato, ele não está. Ele é Beck que não tem tempo de bola. Mas Rui, você concorda? Ele está quanto tempo parado?
e ele não entra. Não tem uma sequência Não de tem uma jogos. sequência de jogos. Mas ter tempo de bola, isso é o cara Então fala. não é tão justificativa, viu? Bom, não, eu não tô... O cara tá treinando, mas ele eu não pode tô não ter defendendo. o ritmo para jogar mas 90 minutos. Mas ele poderia ter sido colocado mais... Não, isso eu concordo. Ele não aconteceu isso. O lateral, o Matheus Ribeiro, que chegou, que era uma esperança, todo mundo cobrava a escalação desse menino, também não veio jogando bem. O Renato e o Ricardo Oliveira também muito abaixo muito abaixo do que renderam em 2016. Então, a equipe, nesse ponto do razão ao Armando, não é só o treinador também. Mas, por outro lado, eu também acho que o Dorival é teimoso com algumas coisas. Por exemplo, o Santos melhorou muito no segundo tempo, na medida em que ele resolveu mexer no time. Ele pôs o Vladimir Hernandes. Ora, será que não está acontecendo um comodismo? Eu sou titular, aí não é bom dessas sacudidas na vaidade dos caras? Sim, te deixar um jogo no banco? Mas como o Renato não vem rendendo, é aí que eu faço a defesa do Vitor Bueno, ele tem sido um jogador extremamente aplicado, ajudando na marcação. Esse que é o ponto também. Ele aparece muito pouco na frente. Mas depois que ele fez as mudanças, você viu que o Santos ficou mais veloz, bagunçou a defesa do Santos. Nós vamos voltar nesse assunto. Fala. Conclui. Eu também quero falar, mas a gente vai falar depois. Mas conclui. Eu quero endossar o que o Vladimir falou. 3 jogadores que foram o destaque do Santos no ano passado, esse ano não estão jogando nada. Vitor Bueno, Ricardo e o Ricardo o quê? Oliveira e Renatinho. Esses 3 jogadores foram realmente o ponto de referência do Santos no ano passado, né? E até no Campeonato Paulista também, né? Muito fraco, mas deixaram muito a desejar. E é evidente que o Santos, olha, eu tive um treinador que ele sempre falava assim, ó, a contratação não pode ser quando o time está mal. A contratação tem que ser quando o time está bem, que é para aquele jogador ganhar ritmo de jogo com os demais titulares. O Santos não fez isso com o Renatinho, não fez isso com o Ricardo Oliveira e não fez isso com o Garoto. O Garoto até tudo bem, o Vitor Bueno, ainda vai ter tempo suficiente e necessário. Mas, caso de Renatinho e Ricardo Oliveira, não tem substitutos, Flavinho. Você vai responder para mim depois do intervalo, e agora eu falo também do Boqueirão Express Grill, que está conosco. Ele que tem mais de 100 pratos diferentes, mais de 100 opções diariamente. É um almoço por quilo imperdível, o Boqueirão Express Grill. Uma enorme variedade de frutos do mar, além de massas, peixes, saladas e sobremesas. Tem muito churrasco, muita carne boa lá no Boqueirão Express Grill. Aqui na rua Doutor Lobo Viana, número 89, pertinho do Supercentro Boqueirão. Está aberto todos os dias. Boqueirão Express Grill. E você, Rui, vai me responder, se fosse o treinador do Santos, se você trocaria esses jogadores ou se você manteria na tua experiência de ex-atleta depois do intervalo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera, a troca de óleo da galera. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. O Manduca tá no ar. Sasman, tudo que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasman você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasman tem tudo isso para você. Além do mais, a Sasman conta com a maior variedade de lustres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasman, soluções inovadoras. Visite nosso showroom, Avenida Washington Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 2138-6768. Sasman. Auto Posto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Auto Posto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Auto Posto Leão VIP. Troca de óleo eficiente.
Qualidade aprovada. Ao M32247323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas, além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera, a troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone fax 3235-6948. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente santista, há 50 anos, servindo qualidade. Rua Bittencourt 299, em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. Bona, pizzaria e esfirraria. Pizzas feitas no forno a lenha e com os melhores ingredientes. A massa pode ser fina ou tradicional. É uma delícia. Ligue para Bona Pizza e faça seu pedido no capricho. Qualidade e muito sabor no conforto do seu lar. Na compra de 2 pizzas, você ganha uma Coca-Cola ou um Guaraná Antártica. É só discar 3385-4292 ou 3385-4293. A Bona Pizza fica na Carvalho de Mendonça, número 771, no Marapé. Bona Pizzaria e Esfirraria. Aqui seu pedido tem a nossa preferência. 34º Jogos da Unisanta. Acompanhe até 19 de maio tudo o que acontece no maior evento esportivo universitário do estado de São Paulo. Todos os dias, durante toda a programação. Resultados no Espaço Unisanta, no Caderno Regional e ainda no santaportal.com.br. 34º Jogos da Unisanta. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participar, o Manduca tá no ar. Voltamos com o Esporte por Esporte. Nosso querido Armando Gomes está na Bolívia, viajou para cobrir o Santos e olha, tem transmissão a partir das 19 horas desta quarta-feira pela Rádio Guarujá, AM 1510. Você pode acompanhar Armando Gomes narrando esta partida do Santos pela Libertadores da América. Rui de Rosses, você como ex-atleta, você que conhece futebol, você acha que é momento de trocar esses atletas mais veteranos que não estão rendendo, na sua opinião, na opinião do Vladimir, o Ricardo Oliveira, o Renato? Você acha que o treinador nessa situação, ele vai ter personalidade para mudar? Você mudaria ou não? Olha, Flavinho, eu vou te falar a verdade. Eu mudaria. Eu de cara mudaria. Eu chamaria, conversaria. Eu entendo o respeito que deve ter por esses atletas, né? Porque futebol não se faz com emoção, né? A torcida faz parte disso. Agora, a comissão técnica tem que ter razão suficiente para fazer isso. Eu acho que precisaria conversar com esses atletas. Esses atletas são jogadores de uma história muito bonita dentro do Santos, mas
eu acho que eles Você trocaria os dois, Ricardo Oliveira e Renato? Eu trocaria. Ricardo Pérez, você trocaria esse jogador? Você acha que eles têm que sair? Você tem a sua opinião também? Eu acho que o Ricardo Oliveira realmente ele não tem feito grandes jogos, mas o Ricardo Oliveira geralmente é o reflexo do time. Quando o time não cria muito, pouca bola chega nele e pouco ele vai fazer. Ele não é um jogador com capacidade de pegar uma bola e criar uma situação. Ele é um finalizador. Hoje, ele já foi um jogador que teve essa capacidade. Hoje ele é apenas um finalizador. Se as bolas não chegarem lá, pouco ele vai fazer e pouco outros centroavantes. O Santos não tem um centroavante criador, muito técnico, um Careca, um Reinaldo. Isso não existe. Acho que nem existe no futebol hoje. Mas, então, o Renato, eu acho que o Vladimir outro dia destacou aqui, o Rui também já comentou isso, a idade começa a pesar. Você pega um jogo 11 horas da manhã, o cara viajou e tudo, começa a dar diferença. O cara começa a chegar atrasado em bolas decisivas dentro do jogo, começa a ter a dificuldade técnica do passe, porque muitas vezes o jogador, quando vocês que já jogaram bola, sabem disso, quando você está cansado, a técnica vai a zero. Isso é em qualquer esporte. É que nem na natação. Quando o cara começa a cansar, ele começa a nadar todo encolhido, ele perde a técnica. E o Renato joga numa posição hoje que ele não pode perder bolas porque são cruciais. Então eu não mudaria o time inteiro, mas experimentaria um outro, pegar um moleque mais descansado. Eu, por exemplo, eu experimentaria... Especificamente esses dois. Eu não sei se são só eles os culpados. Mas, por exemplo, eu respeito muito uma situação de momento. O momento do... Esse Vladimir Hernandes, ele tem entrado e tem funcionado. Então, pô, dá uma chance pro cara. É que nem, por exemplo, o cara bateu uma falta no jogo e fez o gol, deixa ele bater todas. Ele tá com um dia bom. Entendeu? Esse tipo de coisa parece que é superstição, mas ela funciona. Esse Vladimir Hernandes, a torcida muitas vezes grita o nome dele, porque às vezes que ele entra, ele joga 15, 10 minutos, acontece alguma coisa. Às vezes não faz o gol, mas cria uma situação. Então, pô, tá se desgastando com o Vitor Bueno, experimenta o cara um pouco antes. Deixa o Vitor na reserva, bota o Vitor para jogar os 20 minutos finais. Experimenta alguma coisa. Eu vou pegar a opinião do Vladimir e do Will Pérez para Massas Veneza. Massas Veneza, a maior casa de massas da Baixada Santista. Ela fica no Supercentro Boqueirão, loja 180. O Brás aguarda a sua visita. Aqui na rua Oswaldo Cruz, 319. Doces e massas de qualquer tipo é com Veneza. A melhor casa de massas de toda a Baixada Santista. Vladimir Matos. Você vai responder para Maxins se o Renato e o Ricardo Oliveira devem ou não sair do time. Maxins. Restaurante e Pizzaria Maxins. Pratos executivos, serviço à la carte e variedade de pizzas. Venha conhecer a nossa qualidade. Disque entrega de almoço, porções e pizzas. Ligue 3234-4405 ou 3232-4839. Estacionamento gratuito para clientes. Aberto diariamente até a meia-noite. Restaurante e Pizzaria Maxins. Conheça a nossa qualidade. Conselheiro Nébias 656, no Boqueirão, em Santos. Vladimir. Olha, eu não tiraria o Renato e o Ricardo do time, mas não os levaria para o jogo da Bolívia. Primeiro por conta da altitude, já disse isso. O Ricardo, eu acho que o Santos poderia sim jogar com o Yuri no lugar do Renato, porque o Leandro Donizete vai jogar de qualquer forma, né? O Thiago Maia está suspenso. E eventualmente o Ricardo meio tempo, porque lá nós temos um jogo importante já no final de semana contra o Curitiba. Depois pega novamente o jogo de volta da Libertadores, que eu acredito que vai ser o que vai definir a classificação do Santos aí na Vila Belmiro. E de novo, é um assunto recorrente. O Renato e o Ricardo Oliveira não vão aguentar essa sequência de jogos do Santos Futebol Clube. Então eu acho que equilibrar a escalação dos times, aliás, foi por isso que ele brigou por contratações antes do começo do campeonato. Ele reclamou tanto, o Dorival reclamou tanto que não tinha opções do banco e agora ele tem e não usa, né? Não dá para entender. O Kaique jogou menos que o Ricardo Oliveira, fez mais gol que o Mas Ricardo. a pergunta, Vladimir, não é... Eu entendi o seu posicionamento, a logística. Nesse jogo... Mas não nesse jogo. Se fosse um jogo normal, esquece as outras partidas. Você acha que hoje o Dorival... ele deveria trocar o Renato e o Ricardo Oliveira? O Renato talvez não, mas o Ricardo Oliveira com certeza.
Bill Pérez, deixa eu pegar a opinião do Bill, daí você vai falar, o Rui. É sempre a melhor. Eu vou resumir, acho que pecar por ação é melhor do que pecar por omissão. O time não vai bem, alguma coisa tem que ser mudada, né, Flavinho? Ainda que tem que experimentar as mudanças, uma das opções é essa. Eu acho que até para manter a influência sobre o elenco, né, dos jogadores que estão no banco, é importante que esses jogadores saibam que eles são uma opção. Quando você está no banco e vê que o jogador que é o titular está mal e não sai de forma nenhuma, acho que até para o clima do elenco isso não deve fazer bem. Então eu sou a favor de qualquer mudança que vise, primeiro, um ânimo maior do time, né, um ímpeto maior. Você citou aí o Giovani e o Gabigol, eu acho que eles fazem mais falta por isso, pelo ímpeto e pela decisão na hora de receber a bola e ir para o gol, do que provavelmente pela técnica deles. Então toda mudança nesse sentido eu acho que é válida. Então, mas aí o ímpeto, o Cuca hoje estava no programa de TV e perguntaram para ele sobre o trabalho do Eduardo Batista e muita gente elogiando o trabalho do Cuca, tudo, e ele dando aquela meia água, até que o Caio Ribeiro fez um comentário que eu concordo plenamente. E o Caio Ribeiro ele falou o seguinte: o time muda com você, seu Cuca. Por quê? Porque com o Eduardo Batista era um time muito bem organizado, mas era um time que tinha a estratégia de esperar, de administrar. E com o Cuca, o time tem intensidade, o time joga para cima. E é isso que você falou, não era do Gabigol e do Giovani, é porque naquela época o Santos jogava assim. Então o que precisa desse time é intensidade. Mas reflete na individualidade, cada um começa a ter essa postura. Mas né? A individualidade, Ricardo, se você manda o seu time marcar pressão, não dar espaço ao adversário, você vai refletir no time todo, aí é o comando. Então, o Dorival é que gosta de espera, fica, porque aí ele é o comandante, entendeu? E eu vejo por aí, concordo com vocês, acho que o Renato e o Ricardo principalmente, o Ricardo não tá bem esse ano. Mas eu não tiraria os dois, deixaria os dois titular. Veja Pode bem, falar, Rui. Quando eu falo que os dois não estão bem, não quero dizer que eles são culpados pelo momento que o Santos está atravessando. Em hipótese alguma. Eu até acho que o time do Santos não está bem. E não é culpa deles, né? A culpa realmente aí é de quem não consegue transmitir. Porque treinador de futebol é muito fácil quando o time está bem. Eu quero ver quando o time começa a perder um pouco o ritmo, aí sim, o treinador tem que reinventar e buscar soluções para que a equipe não jogue um futebol como o Santos está jogando. Né? Agora, dizer que o Ricardo Oliveira e o Renatinho são os culpados do Santos estar nesse momento, está muito longe daquilo que eu penso. Eu acho que, no momento, eles não estão em condições de ser titular do Santos. E principalmente pela idade de ambos. Hoje você sabe, o futebol brasileiro, hoje, o Flavinho, é um futebol nervoso. Acabou aquele futebol da técnica. Hoje o jogador de futebol já pegou na bola, pum, já chega. Outro já encostou, pum, já vai. Então não é fácil. Ainda mais para um centroavante que nem ele. Outro dia, não sei quem me contou, acho que foi o Fábio Leão, que falou que o Ricardo Oliveira, no Campeonato Paulista, foi o jogador que mais ficou em impedimento. Esse ano ele tem mais impedimento do que finalização, Rui. Então, tu imagina, Bill, um cara que ficar em posição de impedimento, o que é? É um jogador que está sem condições de acompanhar a jogada. Ele sempre fica ali buscando aquela solução para estar mais perto da bola. E ele, infelizmente, não tem feito isso. Mas jamais vou deixar de esquecer, num passado longo, distante e recente, que eles foram belíssimos jogadores de futebol. Tá aí a opinião da mesa, a gente volta para falar mais do Santos. Eu manteria Renato e Ricardo Oliveira, acho que não é o problema, não são com eles, eu acho que eles ainda ajudam bastante. É, fazedor de médio. Voltamos depois do intervalo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em 2 endereços: Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. O Manduca tá no ar. Para cuidar da sua saúde, não basta apenas ter bons médicos. É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação. É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos vem unindo tratamento humanizado à tecnologia de ponta. É referência em vários tratamentos, entre eles de cardiologia e oncologia. Conta com pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, UTI em apartamentos com direito a acompanhante e muito mais. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos.
O grande lance é futsal, treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades. Na Ana Costa, na Conselheiro Nébias e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multiimagem e Casa Planeta. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português e em inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaschool.com.br. Mar ou piscina? Castelinho ou game? Futebol na areia ou basquete? Na dúvida, fique com tudo. O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para sua família. Venha aproveitar pertinho da praia e com um lazer padrão Macuco. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E viva agora com toda a alegria que você tem direito no Castel do Emonte. Restaurante e Pizzaria Maxins. Pratos executivos, serviço à la carte e variedade de pizzas. Venha conhecer a nossa qualidade. Disque entrega de almoço, porções e pizzas. Ligue 3234-4405 ou 3232-4839. Estacionamento gratuito para clientes. Aberto diariamente até a meia-noite. Restaurante e Pizzaria Maxins. Conheça a nossa qualidade. Conselheiro Nébias 656, no Boqueirão, em Santos. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participar, o Manduca tá no ar. Voltamos com o Esporte por Esporte, falando de muito futebol, do Santos na Libertadores, dando muita opinião. E agora a gente vai para os e-mails com o Bill Pérez para Top Games, a top da Baixada, do nosso amigo Marcelo, que está feliz com o Verdão. Top Games, a top da Baixada. Boa noite, nós aqui da Top Games preparamos algumas dicas para você presentear quem você ama. Para bebê, temos a linha completa da Fisher Price, que trabalha coordenação, tato, visual, como este lindo cachorrinho, que vai ensinar as partes do corpo, letras, números e ainda canta musiquinha. E para trazer mais emoção para a garotada, temos a linha completa da Bandeirantes, bicicletas, motos elétricas para meninos e meninas e este lindo carro Smart para levar o seu bebê. Além de tudo isso, você encontra os principais lançamentos em videogames: Xbox One, Wii U, PlayStation 4 e os portáteis. Estamos em 2 endereços: Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Não esqueça de curtir nossa página do Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da Baixada. Top Games. O Genivaldo da Ponta da Praia, ele fala que ele vê no Santos um grande problema de defesa. Ele pergunta se, com a volta do Gustavo Henrique e Luiz Felipe, se o time já fica mais sólido e passa a brigar pelo brasileiro. Se resolvendo o problema lá atrás, o time pode embalar aí e chegar nas cabeças. Vladimir, o que você acha? Eu acho que a solução dos problemas do Santos passa necessariamente pela volta desses dois jogadores da zaga do Santos, porque o David Braz não inspira confiança, o Kleber até agora não disse para que veio, né? Então eu acredito que a volta desses dois meninos vai ajudar bastante na campanha desse ano. Outra pergunta, Bill, por favor. Essa é do Pedro do Gonzaga, ele volta ao assunto do Dorival, mas dessa vez é uma das opiniões mais balanceadas que eu já vi aqui no e-mail. Ele primeiro faz um histórico do Dorival, elogia bastante o treinador, fala que ele tem bastante capacidade, mas diz que numa empresa, quando você tem uma crise, às vezes você tem um choque de gestão. Às vezes nem é culpa de quem está dirigindo, mas a coisa não anda bem e você troca a diretoria para ver se entra nos trilhos. Vocês acham que isso pode fazer bem para o Santos? Ainda que o Dorival
tem a lenha para queimar, mas trocar o comando para que mude o ânimo, mude o ambiente do Santos? Eu também acho. Eu acho que ele analisou muito bem. Né? O Dorival teve seu momento, só que ele perdeu. Ele não tem mais o que falar. Ele já gastou todo o dicionário dele. Ele não tem mais o que falar. E é preciso um choque de gestão. É isso aí. Precisa de um treinador novo que venha com outra filosofia, uma outra maneira de cumprimentar o jogador, uma outra maneira de chegar no treino e dar um treino diferente. O Santos precisa dessa motivação. Se o Santos não tiver essa motivação, vai ser difícil. Não vai ser aquele time que nós pensávamos e que acreditamos que poderia chegar lá em cima tranquilidade. Vai ser com muita dificuldade. Eu já acho que o Dorival, se ele mudar um pouquinho a atitude dele, ele pode ser essa pessoa que conduz esse processo de ele mesmo mudar, né? Ele não é, eu acho ele um bom treinador, mas é como o Rui falou, se ele continuar desse jeito, se ele não se ajudar, tentando minimamente mudar o que nós todos estamos vendo, ele está caminhando direto e reto para o abismo. Bill Pérez, você vai ler mais um e-mail para o Pantera. Pantera, troca de óleo da galera. Nacionais e importados, lubrificantes de todas as marcas, material de limpeza para o seu carro, você encontra lá no Pantera, que fica na rua Carvalho de Mendonça, número 448, na Vila Belmiro. Um abraço ao nosso querido Pantera. Bill Pérez, mais um e-mail, por favor. Na verdade, agora no vídeo da Santos TV, o Santos inaugurou a academia, né, que eles chamaram de fábrica de craques, a reforma que foi feita, deu até uma polêmica por causa de uma frase de um hino, mas já são águas passadas. Apagaram a frase? Apagaram, trocaram a frase. Quem escreveu a frase é um brincalhão, né? Acho que passa, né? Passa. Colocaram a frase na nova academia do Santos, campeão dos campeões. Por que apagaram? Porque isso aí é do hino do Corinthians, né, pô? Eu não vejo muito problema nisso, em todo caso. Não, para com isso aí, pô. O hino oficial do Santos tem o Glorioso e todo mundo sabe que o Glorioso é apelido do Botafogo, que era o maior rival do Santos nos anos 60. O Glorioso Alvinegro Praiano. Complete a frase. Quem é o Glorioso? Complete a frase. O Glorioso Alvinegro Praiano. É esse o hino do Santos, é a frase. Para mim, deram muita importância para isso, mas não me incomodou, não. Bom, de qualquer forma, depois de toda a briga, foi inaugurada a academia e o pessoal da assessoria do Santos mandou pra gente um vídeo mostrando como ficou. Prazer muito grande abrir esse evento. Para nós, muito mais do que isso, participar desse projeto, que para o Santos Futebol Clube trata-se de um grande legado, muito mais do que uma academia, muito mais do que um centro de excelência física. É um legado para nós. Conseguimos fazer isso com o apoio da Live Fitness, com o apoio da Bev, com o trabalho de toda a superintendência de futebol, de toda a superintendência de administração, com o apoio do professor Dorival Júnior. Junção de duas marcas tão fortes como a Life e o Santos, e nós estamos juntos com o que nós temos de mais moderno na área de fitness, aliado a um clube tão tradicional como o Santos. Então acho que essa junção só tem a ganhar das duas partes
E para a gente é um privilégio estar junto com o Santos na inauguração desse novo centro técnico. A gente teve a alegria de estar trazendo o que há de mais moderno da Life nesse novo centro aqui do Santos. Então, o interessante é que a gente tem de tudo um pouco, né? Estamos aqui inaugurando esse espaço, estamos aqui com essa modernidade. Isso é muito importante para o clube, é muito importante para a equipe de futebol profissional. É o cumprimento de um planejamento que foi feito na hora que nós entramos na gestão. Esse ambiente aqui que vocês estão percebendo é um ambiente de trabalho, um ambiente que tem de tecnologia de primeiro mundo, mas é um ambiente extremamente prazeroso. Quer dizer, nenhum atleta gosta de vir aqui, ficar numa academia, se cansando, se estressando, e aqui ele tem um prazer, porque o ambiente é gostoso, o ambiente é bom para ficar. O Santos é um parceiro de longa data da Brahma. A Brahma é uma cerveja de tradição, assim como o peixe, né? E a intenção é reforçar essa parceria e fazer a fábrica de campeões, trazer mais campeões do que já trouxe e reforçar essa parceria dessas duas marcas que são gigantes. Bem, primeiro dizer que é uma honra fazer parte dessa história maravilhosa. Mais ou menos aí 50 anos eu faço parte. Fico muito honrado de estar aqui na academia nova do Santos Futebol Clube. Uma academia que vai oferecer aos seus atletas o que há de melhor hoje em termos da sua preparação física, da sua recuperação. Alguns jogadores já comentaram, inclusive, que os equipamentos, a estrutura que a gente tem aqui hoje, a partir dessa inauguração, é muito similar, por exemplo, que se tem na Europa, se tem grandes centros de futebol. Como é que é para o senhor ver o Santos chegando a esse patamar de estrutura? É importante nós termos a equiparação com os melhores centros esportivos do mundo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento La Fenice. Paladar para todos os gostos, para toda a família. La Fenice, Avenida Presidente Kennedy, 5196, Praia Grande. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade, tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Venha fazer suas compras do dia a dia no Supermercado Santa Terezinha, porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional, padaria com as melhores promoções da semana e a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no Supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau, quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em 2 endereços: Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré e na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada. Bar do Toninho. Stop Vistorias Automotivas. Tenha confiança e tranquilidade. Mais segurança para você, sua família e sua empresa. Laudos para transferências,
troca de placas e regularizações em geral e perícias cautelares. Ligue e agende sua vistoria. Empresa credenciada pelo Detran e detentora do selo de qualidade ISO 9001. Stop Vistorias. Nosso trabalho, sua segurança. Rua Joaquim Távora, 14, Vila Matias, em Santos. Telefone 3221-2544. Churrascaria e Pizzaria Veneza. Tem tradição, tem carne de primeira, tem almoço para executivos e familiar, tem ambiente para degustação de bebidas. E que bebidas! Churrascaria e Pizzaria Veneza. Sinta o sabor do nosso churrasco. Você vai se apaixonar. Avenida Washington Luiz 407, no Boqueirão, em Santos. Telefone 3239-6685. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Box do Santista, Praça Almirante Gago Coutinho, na Ponta da Praia, em Santos, em frente à Travessia de Balsas. Mas não confunda, Box do Santista. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Voltamos com o Esporte por Esporte, falando de futebol, do Santos, vamos falar dos outros clubes também. Lembrando que o querido Armando Gomes está na Bolívia e transmite a partida do Peixe nesta quarta-feira, a partir das 7 da noite, pela Rádio Guarujá, AM 1510. Você pode acompanhar o Manduca narrando este jogo, e o Manduca na rádio é muito legal, não deixe de ouvir a rádio. Você pode ver a televisão, abaixa o volume e coloca o radinho lá com o Armando Gomes na narração. E eu queria que os companheiros agora dessem uma opinião para... Se ele não sucumbir com a altitude, né? É verdade, também tem isso. Mas vai ter o oxigênio do lado dele. Vai ter o oxigênio do lado dele. E lembrando que o Braga Pneus, que é tradição e qualidade, afinal são 40 anos prestando serviços a você. Braga Pneus, roda pneus e mais de 70 itens disponíveis para o seu carro. Faça um orçamento sem compromisso. Braga Pneus, ali na rua Bittencourt, número 259. Pergunto aos queridos companheiros, porque o Bill tem mais e-mail ali. Quem são os candidatos? Quem são, hein? Não é quem é. Quem são os candidatos ao título deste Brasileirão, na opinião de vocês, após a primeira rodada para La Fenice, restaurante, pizzaria e churrascaria? La Fenice, tem de tudo e de tudo tem. É pizzaria, é esfirraria, é lancheteria, é temaqueria e churrascaria. Paladar para todos os gostos, para toda a família. Espaço Kids com monitoramento. Atendimento é VIP, é personalizado. Venha conhecer, comprovar e provar. La Fenice, tem de tudo e de tudo tem. Avenida Presidente Kennedy, 5196, Praia Grande. Telefone 3357-0342. Pérez, tem candidato a título já? Bom, acho que ponto pacífico, é muito cedo ainda para dizer, né? Mas acho que Flamengo, Atlético Mineiro, eu colocaria o Palmeiras também, acho que como os três favoritos. Vamos ver como vai se desenrolar no campeonato, né? Favoritismo a gente vê dentro do campo. Mas, a princípio, esses três times têm os elencos diferenciados. Vladimir Matos. Nessa ordem, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Sem dúvida nenhuma, são os três que me parecem mais preparados. E o Santos e Grêmio correndo por fora. Rui Pérez não. Rui Pérez é... Bem-vindo à família, bem-vindo à família. Conjunção dos dois. Uma satisfação ser da família Pérez. Rui de Rosses. Os 19 menos o Vasco. Que isso? Pô, mas você colocou até o Atlético Goianiense na briga? Todos, menos o Vasco.
Aí é demais, viu? Qualquer um pode... Fala sério, Rui, fala sério. Não, deu o título, deu o candidato ao título do que você... Mas, Flavinho... Não, mas o que você viu pela primeira rodada... É uma pergunta que é muito cedo. Os 19 menos o Vasco. Aí ele não quer responder. O Ricardo de Rosses, por favor. Tu sabe que um time que, por incrível que pareça, nesse tipo de campeonato vai incomodar, eu acho que é o time do Corinthians. Porque o time do Corinthians, ele joga naquela base daquela filosofia Tite. Se der, a gente faz um gol, se não der, a gente segura um empatezinho. Até começou mal contra a Chapecoense, porque ponto em casa você não pode perder. A Chapecoense não é nenhuma grande candidata, né? Mas eu acho que é um time que vai incomodar, porque dos 4 grandes de São Paulo, é o time que está mais formadinho. Não foi campeão paulista tão à toa assim. Era inesperado. Então, não sei se vai ter peças de reposição. Agora, eu acho que o time do Palmeiras, claro que é candidato, a volta do Cuca reforça o time. O Flamengo está sempre um balão de saio, vai, mas faz tempo que não chega. O Atlético Mineiro tem um grande time. Também, o Atlético Mineiro só foi campeão em 1971. Também várias vezes ficou de chegar e não chegar. E o Santos também, como o Santos e o Grêmio são 2 times bons que vão incomodar. E se não vacilarem que nem o Santos vacilou ano passado, porque ninguém esperava que o Santos fosse ganhar o campeonato, mas depois ficou frustrante porque viu que o campeonato foi perdido para os times mais fracos do campeonato, né? Foi incrível isso. O Santos perdeu de 24 pontos jogando com os times lá da Rabeira, perdeu 18. Teria ganho o campeonato com o pé nas costas se não perdesse esses pontos idiotas. Como eu acho que esses 3 pontos perdidos para o Fluminense foram pontos idiotas. Era tranquilo para ganhar. Eu acho que o Santos tem mais time que o Fluminense. E o Rui falou que o time do Fluminense é ruim, mas colocou o Fluminense como candidato ao título. Você vê que o que ele falou, ele já esqueceu. Você colocou o Fluminense como candidato, não falou? Mas são muito parelhos os times. Hoje em dia não tem nenhum time que tenha grande dos destaque. times que vocês citaram aí, o Atlético Mineiro, ele tem Robinho, tem Fred, tem Elias, tem jogadores experientes. Mas tem um jogador... Casares voltou a jogar bem. Não, eu falei aqui... Não, eu não falei nada. Falei que, como vocês criticam o Ricardo Oliveira, o Fred no Atlético não corre, mas ele é titular. Não, eu coloco porque eu acho que esses jogadores decidem, mas eu queria falar do Atlético que o Atlético tem um jogador que eu sou fã, o Santos tentou contratar. Vou dizer quem é. Mas não conseguiu. Para mim, se não for o melhor, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Você vai falar, mas deixa eu elogiar ele primeiro. O cara joga demais, eu adoro o futebol dele. Pode falar, Bill. Rafael Carioca, não? Não, para com isso. É bom jogador. Que isso? É bom jogador. Não sei se ele é colombiano, Casares? Casares. O Neguinho baixinho. Mas o Rafael Carioca é melhor que ele, hein? Esse cara joga demais, esse Casares, viu? Mas ele não se firma como titular do porque ele é doido fora de campo, os caras não põem ele pra jogar, deixa o cara jogar, pô. Por quê? Ele tem histórico ruim fora do campo? Dizem que ele não é... Baladeiro que nem foi. Que nem tu era. Para com isso aí. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. O Fred é mais novo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participar, o Manduca tá no ar. Atenção para o top de 5 alegrias. 5, 4, 3, 2, 1. Pode comemorar! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para a sua família. Aproveite esse projeto especial e as condições imperdíveis que só a Macuco pode oferecer. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E tenha muita alegria para contar no Castel do Emonte. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Para cuidar da sua saúde, não basta apenas ter bons médicos. É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação. É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos vem unindo tratamento humanizado à tecnologia de ponta. É referência em vários tratamentos, entre eles de cardiologia e oncologia. Conta com pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, UTI em apartamentos com direito a acompanhante e muito mais. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos.
Sala e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sala e Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sala e Pepe, restaurante e pizzaria. Restaurante Acrópole é tradicional e gastronômico desde 1982, especializado em frutos do mar e paella, com o Festival do Camarão com 12 tipos de pratos a preço único para 2 pessoas, 62 tipos de pizzas e vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça 3237-3609. Restaurante Acrópole, Avenida Pinheiro Machado, 1008, no José Menino, em Santos. 34º Jogos da Unisanta. Acompanhe até 19 de maio tudo o que acontece no maior evento esportivo universitário do estado de São Paulo. Todos os dias, durante toda a programação. Resultados no Espaço Unisanta, no Caderno Regional e ainda no santaportal.com.br. 34º Jogos da Unisanta. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259, em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Estamos de volta com Esporte por Esporte, falando do Santos, do Palmeiras, São Paulo e Corinthians. E o Bill Pérez tem mais e-mails para nós. Bom, Pedro Rogério da Vila Belmiro, ele fala que o Santos renovou o contrato do Renato, né? Mês passado, para o final do ano que vem. Se vocês acham que foi uma boa coisa, o Renato ainda tem essa lenha para queimar, ou seria legal já encaminhar uma aposentadoria digna que ele merece? Teoricamente, o Renato não parece estar em idade de estar se renovando o contrato. Teoricamente, mas depois que o Santos contratou o Leandro Donizete com 35 anos, por 3 anos, qualquer coisa é até um bom negócio renovar o Renato, que tem muito mais futebol do que o Leandro Donizete, né? E o pior de tudo nessa contratação do Leandro Donizete foi a desculpa que usaram. Ah, se não fizesse isso, ele não viria. Então que não trouxesse. Não trouxesse, até porque não tá nem jogando. Não, parece que é o Pelé, né? Você não quer ficar aqui por 1 ano? Então, nem 2 anos, como alentaram. Nós tentamos fazer de 2 anos. Aí ele exigiu 3. Mas nem de 2 anos deveriam ter feito. Era 1 ano e olhe lá. Tava bom demais. Bill Pérez, outra pergunta, por favor. Jardel do Gonzaga, ele fala do Rogério Ceni, né? Critica aqui um pouquinho, ele é São Paulino. Não critica que o Rui de Rosa adora o Rogério Ceni. Ele é São Paulino. Mas ele faz uma pergunta, acho que principalmente para vocês dois que jogaram futebol. A Vera, se essa coisa de trazer comissão europeia, bilhete no campo, se isso não é visto pelos jogadores como pardalzice, de usar até o termo aqui, né? Como invenção, e os caras acabam não botando muito crédito no método. Fica à vontade, Rui. Olha, Bill, eu vou te falar uma coisa. Eu quero saber porque tu não incluiu eu como jogador de bola, só os dois. Me perdoa, Ricardo Pérez também pode responder. Não, na verdade, esse negócio de jogador de futebol faz tanto tempo que eu nem me lembro mais que eu joguei. Nem amarra, como é que arrumava? Exercita a sua memória aí, Rui. Faz tanto tempo. Não, mas de qualquer forma, assim, acho que pode até estender a pergunta. Esses métodos novos, eles são bem recebidos no vestiário? Como é que funciona quando o vestiário está fechado? Chega alguém querendo mudar, reinventar a roda, vamos dizer assim, né? Quando dá certo é lindo. Eu entendo, o futebol brasileiro ficou tão diferente da minha época. Na minha época, nós sempre fomos atração, o futebol brasileiro sempre foi a cereja do bolo. Hoje em dia, eu não entendo. Trouxeram um francês e um inglês, né, o Rogério Ceni. Auxiliares dele. Diz que o francês já brigou lá no São Paulo, o inglês já voltou lá para fazer um outro estágio. É uma confusão tremenda.
Olha o recadinho que ele escreveu ontem, que nem o Osório escrevia. Você viu que ele mandou? Escreveu a canetinha. Ele ficou escrevendo a carta lá. Ele escreveu lá, ficou escrevendo. Essa técnica dos bilhetes. Eu olhei a cena, ele estava escrevendo uma carta. Eu falei, o jogador não vai entender nada, né? Vai ler na hora. O jogador, para ler alguma coisa, ele lê. Mas futebol tem muito disso, tem que ler correndo, ele manda um recadinho, traz... Aí o time ganha. Puxa, tem isso agora, comando que ele tem sobre o time, Aí né? é que tem tá, muito Ricardo, disso, né? é isso que eu ia falar. Aí se perde, que palhaçada. Vou responder bem claro. Jogador de futebol, quanto menos invenção, quanto mais simplicidade é o que ele gosta. O jogador não gosta nem de treino diferente. O jogador gosta de treino simples. Um coletivozinho, 2 toques, eles não gostam. Principalmente de time grande, o Rui sabe disso. Jogador de time grande é chato. Por isso que falam que os treinadores, o maior problema é administrar. Porque administrar vaidade, administrar cara que não quer treinar, que não gosta de treinar. Então a profissão de treinador, o menos possível. Exatamente. Daí vem o cara querendo inventar um monte de coisa. Se ele está ganhando, os caras ficam quietos. Agora, quando começa a perder, você pode ter certeza que tem burburinho no vestiário. Fala, o cara agora quer bilhetinho, os caras tiram sarro, tudo por trás. No Atlético Mineiro, coisa o mais gozado, o técnico era o Carlos Alberto Silva, Deus que o tenha em bom lugar, mas ele chegava, entrava no campo e tinha aquelas bolas, né? As bolas ficavam tudo no meio do campo, e o jogador, quando ele chegava, todo mundo empurrava a bola para ele para ver como é que ele batia na bola, né? Então, quando tu começa a partir desse princípio, que tu começa a perceber que ele não te devolve a bola, se ele não sabe jogar, que ele não devolve, aí tu já perdeu. Aí tu já perdeu a confiança, tu fala, agora dançou. Aí é que vai criando todos esses problemas dentro de um time de futebol. Eu acho até que o Rogério Ceni ontem, o Vladimir pode até dar opinião, não sei se você viu a cena com ele com o caderninho, né? Eu acho até que ele fez proposital. Ele fez proposital para chamar a atenção, os caras mudar o foco, tipo Vanderlei Luxemburgo, né? Vamos mudar o foco, vou criar um fato aqui, quando o time perde, cria um fato. O Cuca mesmo falou que ano passado disse que ia ser campeão brasileiro, após ele perder de 4-1 do Água Santa. Eu falei aquilo ali só para me proteger, para o grupo ser protegido. Então, para não ser mandado embora para o Não, eu acho, olha, ele nunca vai admitir isso, mas para mim o Rogério Ceni só pegou aquele caderninho e começou a escrever para as pessoas olharem isso aí e esquecer a derrota. Ele é um treinador extremamente vaidoso, né? E ele autossuficiente também, né? Ele não admite, ainda que durante a entrevista pós-jogo, acho que foi a primeira vez que eu vi ele com uma atitude um pouco mais humilde, né? Porque quem viu a entrevista depois do jogo do empate, em que ele questionava o repórter a partir da pergunta que lhe era feita, né? Realmente, eu acho que ele já evoluiu bastante em questão de dias. Mas é como você falou, ele realmente ele tenta ser mais importante que a equipe. Ele gosta de aparecer. Eu acho que, inclusive, a história do Rogério Ceni acabou na seleção brasileira na estreia dele, naquele jogo contra o Barcelona, que ele falha, o Brasil estava ganhando 2-1, ele sai no escanteio, pega a bola, deixa a bola cair, os caras fazem 2-2, e ele disse que não falhou. Eu acho que ali ele começou a afundar a carreira dele. Para mim, ele era tão bom goleiro quanto o Marcos, só que ele tinha vantagem de jogar no pé. Então, teoricamente, entre os dois teria que ser ele. E ele nunca foi titular da seleção brasileira exatamente por essa vaidade, por não admitir os próprios erros. Ou as falhas que qualquer ser humano é capaz de cometer, né? Agora, eu acho que esse ponto que tu tocou é realmente o grande problema dele. Mas não pela falha, viu? É mais... Eu acho que um treinador... Eles devem conhecer, conhece, porque o futebol, o Rei sabe disso, você conhece todos os clubes, todos os atletas, todos os treinadores, e todo mundo sabe que o Rogério Ceni, ele é uma mala, né? Aqui no São Paulo ele manda e desmanda, mas os outros clubes e um treinador de seleção, para ter ele num clube, na seleção, sabe que o ambiente seria mais ou menos com ele. Flavio, mas você sabe que houve uma mudança estatutária no São Paulo. Hoje existe um conselho de administração, que é composto pelo presidente, pelo vice-presidente, por 3 membros indicados pelo Conselho Deliberativo e 3 outros membros, 3 indicados pelo presidente, 3 pelo Conselho Deliberativo e 3 que seriam pessoas conhecidas. E um deles é o Raí. Faz parte desse conselho. Hoje à noite haveria já uma reunião no São Paulo e o nome do Rogério Ceni já é questionado por parte desse conselho de administração. Então, o fato do presidente
defender o Rogério Ceni não garante ele o emprego. Se esse conselho for Porque contra, ele cai. Se ele realmente não trouxer os resultados, já que já foi dito que ele foi vaiado ontem no jogo foi durante o jogo, né? Então... Mas o próprio presidente, o Vladimir, eu acredito que o próprio presidente, ele defende publicamente, mas internamente ele tem as dúvidas. Por isso que eu disse É que ele sabe o seguinte, eu vou brigar com o ídolo da torcida. Aí é que é o peso de você tirar o Rogério Ceni, não. O presidente, ele toma todo cuidado exatamente para não criar problema com o torcedor. Mas tem uma hora que ele vai ter que tomar Mas a paciência do torcedor acaba mais depressa que da Sim, mas aí é quando ele não vai querer brigar com o torcedor, entendeu? Olha, quando a paciência acabar, fica fácil para ele mandar embora. Quanto questionar o Rogério Ceni como treinador, eu acho que não tem nem tempo suficiente ainda para poder falar dele como treinador. Né? Primeiro porque pegou um time do São Paulo totalmente desmantelado, que foi o ano passado, começou a trazer alguns jogadores e a fazer, e eu acho que o São Paulo não jogou uma partida nem contra aquele time... Cruzeiro? Não, o outro, o antes dele, o da Sul-Americana. E ontem também contra o Cruzeiro não jogou uma partida. Né? Infelizmente isso aconteceu. Agora, questionar o Rogério Ceni contra a sua posição de ex-jogador para passar para técnico, Rogério Ceni como jogador de um time de futebol é sem dúvida nenhuma a história número 1 do futebol mundial. Não dá para questionar ele, nem com Pelé, hein? A história dele, de um goleiro, fazer ao longo da sua carreira 100 e tantos gols, ser o goleiro que ele foi, ter os títulos que ele conseguiu no São Paulo Futebol Clube, é inquestionável. Agora, quanto ele ser treinador, só o tempo vai nos dizer se ele foi um... Eu acho que se ele não tivesse essa história com o São Paulo, ele já teria caído. 3 eliminações em 17 dias, nenhum técnico de clube grande mas é muito pouco, né? Com certeza, eu acho mas até aqui que... cai às vezes em 15 dias. Não, para esse time da Argentina aí, já teria caído. O Rui falou do Pelé, eu acho que essa pequena trajetória de técnico do Rogério, lá corrobora a tese do Pelé de não querer se envolver com o Santos administrativamente e como técnico, né? Ele fez muito bem em não misturar as coisas, se metido a ser porque, técnico. assim, todo respeito na vitória ele acaba, né? Você vê que a torcida segura um pouquinho, mas é muito difícil. O Zico, eu vi uma entrevista belíssima do Zico. Foi sábado. Ele fala isso, que ele... Domingo no Esporte Espetacular. Que ele nunca quis ser técnico do Flamengo por causa disso. Ele deu uma entrevista em alto nível mesmo do futebol. E ele realmente comenta sobre isso, comenta sobre a sua vida. E o porquê ele não querer ser técnico do Flamengo ou presidente do Flamengo. Porque, na verdade, o ídolo... O Rogério Ceni tem a vontade, ele poderia até começar por um outro time. E qualquer time grande poderia contratá-lo. Então, mas o Rogério Ceni, eu vejo no Rogério Ceni perfil para ser treinador. Eu acho que ele vai dar certo, pode não dar certo no São Paulo. Se ele ganhar o próximo jogo, a coisa já equilibra e continua. Mas contra quem é, Flavinho? O São Paulo joga em casa, né? Daqui a pouco eu já te falo, vou ver aqui na tabela. Mas o Rogério tem perfil para ser treinador. Ao contrário, sinceramente, o Pelé foi o melhor de todos os tempos como atleta, mas eu não imaginava o Pelé sendo treinador de futebol. Pelo menos eu tenho essa opinião. O próprio Zico, que já foi treinador de futebol, também não via nele perfil para ser um técnico de futebol. Você não acha, Fabinho? Eu acho que tem ex-jogadores que têm esse perfil. Talvez fosse mais esperto da parte dele pegar um time menor, começar um pouco... Não, ele aceitou. Time do ele mundo pegou... Mas os times grandes vão aceitar ele, né, Rui? Dificilmente ele pegou o São Paulo e se não der certo, ele vai para outro time e segue a carreira. O cara quer ser treinador, pô. Pra que ele vai começar por baixo, podendo começar por cima? Talvez o erro dele foi ter começado pelo São Paulo. Mas não, eu falei time menor, porque outro time grande não aceitaria ele. Dificilmente. Se ele teve a oportunidade, por que não pegar? Mas é o teu negócio. Outro time grande não aceitaria ele. Então deixa eu te falar. Nós já tivemos exemplos no futebol europeu de jogadores famosos que assumiram treinadores de equipes grandes lá e deram certo. Mas teve cara que ia ser. O Beckenbauer foi treinador, o Klinsmann foi direto treinador da Alemanha, entendeu? O Zidane foi pro Real Madrid e deu certo. Eu já acho que ele fez uma grande sacanagem com o Ricardo Gomes. Aí é outra coisa. Veja bem. Poderia ter esperado. A gente sabe do histórico do Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes foi jogador do São Paulo, também tinha morrido. Mas, pô, esperar 2 semanas para pegar o time. Mas aí vai entrar no que eu acabei de falar. Aí é sacanagem. Mas aí
vai entrar no Não que tinha eu acabei, necessidade. que eu acabei de falar o que da seleção brasileira. Por que ele nunca mais foi convocado, na minha opinião? Porque ele, como atleta, ele não era bem visto no meio. Não é um cara que é daqueles que as pessoas gostam. Todo mundo que eu encontrava, todo mundo que eu tenho relacionamento do São Paulo, todo mundo é a mesma coisa. Quem não conhece, o Leão mete o pau. Quem não conhece o Rogério Ceni mete o pau. Todo jogador de futebol fala bem desses dois caras. Então... Eu falo bem do Leão porque convivi com ele durante anos e sabia o que ele era, o profissional. O Rogério Ceni é a mesma coisa. Fala com o Muricy, com o Milton Cruz. Tu fala com qualquer jogador. Não, mas aí então fala com o jogador. Com esses dois aí não vale. Não, com jogadores. Tem que falar com o jogador. Com os jogadores falam bem. O Leão eu sempre gostei. Aqui no Santos acho que sempre foi um cara honesto, trabalhador, sincero. Não, o Leão como jogador também foi além de ter sido fantástico. O Leão, todo mundo que teve a proximidade com o Leão dizia que ele é uma pessoa de um caráter de muita integridade, uma pessoa muito idônea e tudo. As pessoas, só que ele é um cara de relacionamento difícil, né, Rui? Não, ele não tem relacionamento difícil. Ele é um cara que não é político. Se ele tiver que falar na tua cara, ele vomita na tua cara, não pensa duas vezes. Trabalhador, um profissional corretíssimo. Exato. Ele tem a mesma coisa que... Eu não acho que o Rogério Ceni seja um cara de má índole, mas ele tem um problema, ele é muito escravo da vaidade dele. Se ele talvez tivesse ponderado um pouco mais... Porque, por exemplo, se ele mais cedo, por mais que ele desse certo no São Paulo, mais cedo ou mais tarde, um técnico cai. E sempre cai como? É a torcida vaiando, a torcida reclamando, a torcida xingando, entendeu? Então era uma coisa que ele podia ter evitado. Talvez o São Paulo fosse o último time que ele devesse começar a treinar. Concordo com você, concordo. Entendeu? Eu não concordo. Acho que ele assumiu certo, com exceção do que o Ricardo falou. O momento que ele assumiu no passado aí foi errado. O Ricardo Gomes estava no time e conversou antes. Acabava o contrato do cara dali a 2 semanas. Não deveria ter acontecido isso. E soube trazer um francês e um inglês, ainda piorou. Isso aí mostra para mim que ele tem desejo de trabalhar na Europa. Mas veja bem, Flavinho, vamos dizer que ele assumisse um time médio, e ele começasse uma carreira vitoriosa como técnico. Porque ele é um cara vitorioso, tá? Quando ele chegasse no São Paulo, ele já ia ter um currículo melhor, um histórico melhor. Talvez a paciência fosse maior. Hoje ele está sendo aturado pelo histórico dele como jogador. Agora você está colocando se. Agora, se ele assumisse um time médio e não desse certo, então ele não chegaria no São Paulo. Então, mais um motivo para ele não chegar no São Paulo. Se o cara tem a possibilidade de assumir o São Paulo, ele que assuma. Mais um motivo. Se ele treinasse 10 times médios e não desse certo, vou desistir da carreira e vou continuar indo no São Paulo. Vou ser gerente de futebol, vou ser alguma coisa que eu não tenha que botar a minha credibilidade em jogo. Mas então, Vladimir, o Zete, que foi goleiro de São Paulo, ele trabalhou na base de São Paulo, foi campeão da Copa São Paulo com o Sub-20 do São Paulo, teve uma carreira boa e nunca chegou no São Paulo e teve que parar a carreira. Então o cara é difícil, futebol é difícil. Se o cara tem a oportunidade de assumir um profissional, assume logo e vê o que dá. Flavinho, ali no São Paulo eu vejo como a fome com a vontade de comer. O São Paulo vivia um momento político muito complicado. A pressão em cima do Leco pela falta de resultado, pela falta de títulos, com os jogadores se desentendendo, né, com falta de patrocinador, o conselho com problemas, o Diniz querendo mil divisões internas, a mudança estatutária. A vinda a escolha do Rogério Ceni como treinador não obedeceu a um critério técnico, foi político. Nada além disso. Agora, aí quando eu falo que a fome, juntou a fome com a vontade de comer, foi o ego do Rogério Ceni, porque aí, se ele gosta tanto do São Paulo, ele deveria ter galgado esses caminhos pelo qual o Zete percorreu. Vamos lembrar que dentro do São Paulo, hoje, apesar dos títulos que ganhou o Zete com o São Paulo, o Rogério tem uma importância maior na história do São Paulo. Então, certamente, ele seria galgado a condição de treinador do time principal mais cedo ou mais tarde. É que o ego dele não permitiria que ele, Rogério Ceni, começasse numa divisão, divisão básica. Esse é o problema. Eu discordo um pouco, Vladimir, sabe por quê?
É a mesma coisa o Pelé começar pela base do Santos. Não dá. A grandiosidade do Rogério Ceni. Foi a mesma coisa. Mas aí tu tá sendo escravo da tua vaidade. Vou dar outro exemplo. Um grande jogador vou dar outro exemplo. Eu vou dar outro exemplo, Ricardo. Ricardo, vou dar outro exemplo, tá? Vocês vão meter o pau, mas que ele deu certo na primeira vez. Pensa bem antes de falar. E foi em cima do que o Vladimir falou com razão. O Rogério Ceni, ele veio para dar um abafa político, para sossegar todo mundo em São Paulo, e sossegou. No começo sossegou. A seleção brasileira com o Dunga aconteceu isso. Quando perdeu a Copa de 96 e colocaram o Dunga, foi para dar um abafa. E o Dunga, é o que o Rui falou, com o histórico que ele tem de líder da seleção, você acha que ele não tinha cabidel para assumir a seleção principal? Assumiu. Aí vocês vão falar, não deu errado, foi uma tristeza. Não. Os primeiros 4 anos do Dunga foram maravilhosos. Ele ganhou tudo. Ele ganhou Copa América, ele ganhou Copa das Confederações, ganhou tudo. E na Copa do Mundo, aconteceu que o time jogava bem contra a Holanda, estava jogando super bem, primeiro tempo ótimo, aí o seu Felipe Melo foi expulso, os goleiros falhou e a casa caiu. Então o futebol é isso. Futebol é isso. O Rogério Ceni poderia ter sido campeão paulista e aí estava todo mundo quietinho. Então eu acho que existem alguns jogadores que, pelo que eles construíram na carreira, é o que o Rui falou. Não tem cabimento, o cara tem que tentar, começa. Se vai dar certo ou não, vai ver aí, vai ver o que aconteceu. O próprio Leão. O Leão começou aonde, gente? O Leão começou em time grande. Não começou no Palmeiras? Não, começou no São José. São José? Não, ele foi pro São José depois, hein? Não foi, não. Pelo amor de Deus. Já chega aquele dia que tu me desmentiu aqui. Eu acho que ele foi depois. Não, ele foi primeiro pro São José. Ele começou no São José, ele foi ele começou no esporte, né, na verdade. Ele era goleiro do esporte e passou para o que no São José ele foi vice-campeão paulista, que o Rui pedia do Rogério Ceni. E foi no esporte, ele foi campeão brasileiro. E começou no esporte em 87. Então, começou no esporte já num time grande. É que ele conseguiu o título lá, né? Não conseguiu? Ele foi bem lá, ele saiu como Deus lá. Eduardo Batista também, né? Bom, chegamos ao final do programa. Eu queria que o Bill Pérez desse do seu destaque final. Um abraço, Bill. Acho até que, como destaque, eu posso passar a palavra para vocês para dizer o que vocês esperam do resultado do jogo de amanhã. Um palpite básico aí. Quarta-feira. Desculpa, de quarta-feira. É amanhã, né? É amanhã, né? Depois de meia-noite. O que vocês acham? Ricardo Deu o Pérez? seu boa noite, Vladimir, e já deu o seu resultado, então. Olha, antes de tudo, quero mais uma vez parabenizar o presidente Lupércio Conde da Portuguesa, que conseguiu fechar aí um patrocinador para apoiar a Portuguesa na Copa Paulista. Já foi anunciado o patrocinador? Não, ele vai anunciar, até amanhã ele anuncia o patrocinador, mas já está confirmada a participação da Portuguesa na Copa Paulista. E o treinador vai ser o Edinho? Não, ainda não está confirmado. Já o passarinho abandonou minha árvore, ainda não pousou na sua, né? E não sei ainda quem será. E parabenizar também pela entrega da capelinha Nossa Senhora de Fátima, ficou muito bonito, né? O Lupércio fez muita coisa pela Portuguesa, viu? O Lupércio, nosso muito obrigado. Santos e Strongest, 1-1 para mim está mais do que bom. Ricardo Pérez, seu boa noite e seu resultado. Boa noite, para mim o empate lá está excelente. Rui olha a situação que o Santos está. Os dois comentaristas porque desclassificaram o empate. Ele se garante em primeiro. Claro que uma vitória é melhor, mas se ele empatar com o Strong, ele fica em primeiro na chave. Ele pode até perder o último jogo resultado, aqui. por favor, e o seu boa noite. Depois dessa eu não vou nem dar resultado. Boa noite. E outra coisa, nós temos que ponderar que... Como é que eu vou dar um resultado dos dois, um do meu esquerda, mas Rui Sérgio de Rossi e Vinícius, deixa eu te falar, o problema que tu não está ponderando é que lá tem um adversário vital que é a altitude, 3.900 metros não é brincadeira. Nós temos 11 jogadores, não 11 cabritos. 2-0 pro Santos. 2-0 pro Santos. Bill Pérez, é o seu resultado? Muito obrigado, um prazer e uma honra. Amanhã 1-0 pro Santos. Amanhã não, amanhã é o Armando Gomes a Argentina tomou de 6. O Armando Gomes está trazendo chá de coca para vocês, tá bom? E como nosso querido Armando Gomes sempre diz, Deus existe. Muito boa noite, obrigado pela sua audiência. Eu também acho que vai ser 1-1, hein? Que Deus abençoe você e a sua família. Entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte pro esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência.
Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência.